pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre direito civil, mais especificamente sobre fato jurídico, ato jurídico e negócio jurídico, né? Eu quero passar para vocês algumas noções básicas sobre esses institutos, sobre fato jurídico, ato jurídico e negócio jurídico, as diferenças entre eles, as principais, que caem em prova. E apesar de ser uma matéria que normalmente se estuda logo no começo de um curso de direito, né, se não no primeiro semestre de direito civil, no segundo, está ali também mais próximo do início do Código Civil, né, lá do artigo 104 em diante. É uma matéria que causa um pouco de confusão, principalmente pelo uso da nomenclatura, né? Questões de concurso buscam confundir o candidato quanto à nomenclatura de fato jurídico, ato jurídico, estrito sensu, lato sensu, negócio jurídico. E então vamos seguir aqui. Primeiramente, o que é o fato jurídico? O fato jurídico é, antes de tudo, um fato, um acontecimento, um ocorrido, um evento. O que tem de especial esse fato para ser jurídico? Ele tem que ser juridicamente relevante, ou seja, ele tem que ter efeitos de direito, ele tem que repercutir na esfera do direito. Ele pode ser tanto um fato jurídico natural ou um fato jurídico humano. É um fato jurídico natural que não depende da vontade do homem, da ação do homem para ocorrer. Então nós temos aí como fato jurídico natural exemplos: a chuva, um terremoto, a passagem do tempo. São coisas que não dependem da ação do homem, vão acontecer independentemente da sua vontade. Dentro da classificação de fato jurídico natural, primeiramente eu preciso fazer a ressalva aqui, né? Não se usa só o termo fato jurídico natural, usa-se também fato jurídico estrito sensu, né? Ou fato jurídico em sentido estrito. Então, essas três formas de chamar aí, essas três nomenclaturas estão presentes aí nas provas de concurso. Então, fato jurídico natural, ou fato jurídico estrito sensu, ou fato jurídico em sentido estrito. Eles podem ser ordinários ou extraordinários. Os ordinários são aqueles fatos jurídicos naturais que têm uma razoável expectativa, né, de eles acontecerem. São fatos relativamente previsíveis. Então, por exemplo, a passagem do tempo, ela é previsível. Nós temos certeza de que ela vai acontecer. Agora, um tsunami, um maremoto, uma catástrofe de qualquer tipo, não se tem essa expectativa, né? Não é tão previsível, é algo que ocorre com menor frequência. Então, temos aí essa classificação. Também temos o fato jurídico humano, que também é chamado de fato jurígeno, né? Fiquem atentos para ambas as nomenclaturas, mas fato jurídico humano é uma das nomenclaturas bem utilizadas. Agora, prosseguindo para o ato jurídico. Primeiramente, o ato jurídico ele é um fato jurídico humano. Então, tudo que nós tivemos até agora, né, sobre fato jurídico se aplica aqui ao ato jurídico. Porque o fato jurídico é uma grande categoria na qual estão inseridas o ato jurídico, o negócio jurídico. Tá? Tudo começa lá com o fato jurídico. Então, o que o fato jurídico tinha? É um fato, é juridicamente relevante, e além disso, para ser ato jurídico, ele precisa emanar da vontade de alguém, ou seja, precisa ser algo voluntário. E aí, eu coloquei aqui a interrogação no lícito. Por que lícito? Porque existe aí uma celeuma doutrinária, né, uma discussão que divide vários autores. Então, alguns autores entendem que o ato só é jurídico se for lícito, e outros autores que entendem que o ato jurídico pode ser tanto lícito quanto ilícito. Qual que foi a teoria que nosso código adotou? Nosso código adotou a teoria de que o ato jurídico pode ser tanto lícito como ilícito. Por que existe essa divisão aí na doutrina? Um dos principais motivos é que no Código de 1916 havia lá no artigo 81 uma definição do ato jurídico, e lá estava escrito que o ato jurídico era um ato lícito. Ou seja,
o ato ilícito estava fora da definição de ato jurídico. Que aconteceu com o Código Civil de 2002. A gente vê lá no artigo 186, 187, que é a previsão dos atos ilícitos. Mas lá antes, no 185, nós vemos, né, que do 104 até o 184, nós temos um título inteiro falando sobre negócio jurídico. Depois, no 185, quando vai começar a tratar dos atos jurídicos, nós temos assim: aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. Ou seja, aos atos jurídicos lícitos. Se ele está se referindo expressamente a atos jurídicos lícitos, é porque há atos jurídicos que não são lícitos. E são aqueles que ele vai descrever no artigo 186 e em diante. Então, lembrem disso quando fizerem alguma prova, alguma questão, pode falar que o ato jurídico é o ato lícito, ou pode omitir, pode falar que pode ser lícito ou ilícito. Não se prendam a isso. Se o enunciado falar que é um ato jurídico lícito, ok. Se não falar nada, tá ok também. Se falar que pode ser lícito ou ilícito, também tá certo. A não ser que a questão expressamente venha pedir qual possui o posicionamento de algum autor específico, que é raro, ou se a prova pedir exatamente o que está no Código Civil. Se for pelo Código Civil, aí você vai pela resposta que separa, né, os atos jurídicos ilícitos e ilícitos. Além disso, o ato jurídico ele vai se desdobrar aí em outros dois. Então a gente pode ter um ato jurídico que é um negócio jurídico, ou um ato jurídico que é um ato jurídico stricto sensu, ou um ato jurídico em sentido estrito. O que são esses dois? O negócio jurídico, ele é um fato jurídico, obviamente. Por quê? Porque ele é um ato jurídico. Então ele é tanto fato jurídico, quanto ato jurídico, quanto negócio jurídico. E o que faz dele negócio jurídico? O que faz dele negócio jurídico é essa possibilidade, que eu já vou explicar aqui no próximo slide, essa possibilidade de haver uma convergência de interesses, né? As próprias partes contratantes ou que estão aí celebrando esse negócio jurídico, elas têm uma certa liberdade para definirem as consequências jurídicas de um determinado acordo. Então, a doutrina diz que o negócio jurídico é uma expressão da autonomia privada. Tá? Então, se nós pegarmos, por exemplo, a compra e venda. A compra e venda, ela está lá regulada no Código Civil, é uma espécie de contrato. Então, lá no Código Civil você vai ver algumas limitações, né, que há aos particulares para celebrarem compra e venda. E também, além dessas limitações, alguns efeitos jurídicos de certos atos. Porém, existe aí uma liberdade para que os contratantes, para que as partes negociem boa parte do conteúdo desse contrato. Então, eles podem negociar sobre alguns prazos, podem negociar sobre a forma de entrega da coisa vendida, enfim, há vários aspectos que podem ser acertados, né, por acordo e tal. Agora, o que acontece com o ato jurídico em sentido estrito? O ato jurídico em sentido estrito, ele já tem os seus efeitos jurídicos prescritos na lei. Então, não vai haver esse espaço para uma expressão da autonomia privada. Qual que é o principal exemplo que a doutrina usa para falar de ato jurídico stricto sensu ou ato jurídico em sentido estrito? É o exemplo do reconhecimento de paternidade. Né? Por quê? Porque no reconhecimento de paternidade, o pai vai lá, reconhece o filho mediante uma declaração e todos os efeitos desse reconhecimento já estão disciplinados na lei. Então, o pai não pode chegar lá e falar eu quero reconhecer só metade da paternidade, ou eu quero reconhecer, mas sob a condição de que
a mãe venha a se mudar para tal local, ou, não sei, estipular um tempo de filiação, não pode modificar os efeitos que já estão regulados na lei sobre esse ato jurídico. Então, esse seria o ato jurídico stricto sensu. Bom, além dessas modalidades aí de fato jurídico, nós temos o ato-fato jurídico, ou ato real, que não está presente em todas as classificações aí da teoria dos fatos jurídicos, né? Mas também não é só mera curiosidade, porque algumas provas de concurso também perguntam sobre o ato-fato jurídico. O que é o ato-fato jurídico? Não dá para classificar muito bem onde que ele se encaixa. Com certeza ele é um fato jurídico, mas ele tem uma peculiaridade. Tá? Existe nele uma ação, um comportamento humano, com uma certa vontade, dirigindo esse comportamento, porém essa vontade é desconsiderada pela lei, pelo ordenamento jurídico. Qual que é um dos exemplos aí utilizados? O da compra e venda feita por menor. O menor que compra doces numa loja na esquina. Ou ele tem a sua vontade, isso é de comprar, né? Isso é inequívoco. Ele vai lá, compra, sabe o conteúdo do contrato, adquire os doces, mas o ordenamento jurídico considera esse ato nulo. Né? Então, é a lei aí dizendo que essa vontade deve ser desconsiderada. Também a doutrina usa outros exemplos. O exemplo da descoberta de tesouro, porque na descoberta de tesouro a pessoa, mesmo que ache por acaso o tesouro, a lei já determina que ela fique com uma porção daquela descoberta, né? Porém, alguns autores também acham essa classificação aí de ato-fato jurídico desnecessária, pois seria possível, pelas outras espécies aí, negócio jurídico, ato jurídico e fato jurídico, se classificar esse tipo de negócio, esse tipo de ato. Então, fica aí como dica para vocês estudarem para concursos, né? Diretamente, não quer dizer que seja tão útil assim no estudo do direito civil. Então, resumindo, de forma bem simples aqui, nós temos o fato, né? O fato pode ser tanto jurídico ou não jurídico. Exemplo, a chuva. A chuva é um fato, um acontecimento, choveu, ok. É um fato jurídico? Pode ser ou pode não ser. Simplesmente choveu é um fato não jurídico. Porém, choveu e destruiu a minha safra, que eu já havia vendido por antecipação. Já havia contratado, né? Gera efeitos jurídicos. Então, não há dúvida de que, nesse caso, a chuva seria um fato jurídico. O fato jurídico pode ser um fato jurídico natural ou um fato humano. Se for fato jurídico natural, ele pode ser ordinário ou extraordinário, como já vimos. O fato humano é o ato jurídico. Agora, é o ato jurídico lato sensu. O ato jurídico lato sensu pode se desdobrar em ato jurídico stricto sensu ou em negócio jurídico. E aqui, correndo por fora, nós temos o ato-fato. Bom, seguindo agora para as questões, nós temos aí 5 questões para treinar o que acabamos de ver. Né? Essa aula é bem simples, é só para explicar ato, fato e negócio. Vamos lá. Questão do CESP desse ano. Acerca de atos e negócios jurídicos e de obrigações e contratos, julgue o item que se segue. O ato jurídico em sentido estrito tem consectários previstos em lei e afasta, em regra, a autonomia de vontade. Ué, não entendi. O que é esse consectários aí? Pessoal, consectário, para quem não está acostumado com o termo, é o resultado, é a consequência. Né? Então, o enunciado está dizendo que o ato jurídico em sentido estrito tem resultados, consequências previstas em lei e afasta, em regra, a autonomia de vontade. Tá? Então, o que nós vimos sobre o ato jurídico em sentido estrito? Né? A diferença entre o ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico é justamente
esse espaço aí da autonomia de vontade. Então, no ato jurídico em sentido estrito, a própria lei que determina os seus efeitos. Então, não há espaço para que as partes negociem. Então, a alternativa está correta, afirmativa correta. Vamos para a questão 2. A questão 2 é da VUNESP. A declaração de vontade, cujos efeitos são pré-determinados pela lei e independem da intenção do agente, é denominada... Aí nós temos, de novo, negócio jurídico de disposição, ato jurídico, negócio jurídico unilateral e contrato. Então, essa aí já está bem fácil, né? Porque nós acabamos de ver o que é essa declaração de vontade com efeitos pré-determinados pela lei. Igualzinho à questão 1. Bom, primeiramente, essa questão podia ser resolvida por simples eliminação. Por quê? Porque negócio jurídico de disposição é um negócio no qual é feita a alienação do seu objeto, né? Então, uma venda, um negócio jurídico de disposição, por exemplo, uma doação, enfim. Negócio jurídico unilateral. Também não, né? Porque também é negócio jurídico. Esse negócio jurídico tem espaço aí para a autonomia da vontade, da autonomia privada, para que as partes negociem sem estarem presas 100% aí aos efeitos previstos em lei. E o de contrato também não, porque o contrato também é negócio jurídico. Então, a alternativa B, alternativa correta. Agora, há que se fazer uma ressalva aí, né? Quanto ao ato jurídico. Por quê? Porque a questão não foi muito clara, não disse aí qual tipo de ato jurídico que é. Então, qual espécie de ato jurídico que nós estamos lendo. Porque aqui no caso, ela está querendo saber sobre um ato jurídico estrito sensu, né? Por quê? Porque o negócio jurídico também é ato jurídico. Então, simplesmente dizer ato jurídico não está aí, não é uma explicação suficiente, né? Porém, por essa questão, como não havia outra resposta plausível, fica sendo ato jurídico mesmo. Passando para a questão 3, prova de procurador do Estado de Rondônia. O recente terremoto ocorrido no Japão em 11 de março de 2011, já não tão recente, né? Sob o ponto de vista da teoria geral do direito, pode ser classificado como ato jurídico em sentido estreito, ato jurídico em sentido amplo, negócio jurídico, fato jurídico em sentido estrito, fato ilícito em sentido estrito. Bom, pessoal, de novo, né? Esse tipo de questão tenta aí sempre brincar com a classificação que nós vimos. Então, o que é o terremoto, né? O terremoto é um acontecimento, ok? É um fato. Ele é, então, um fato. Tem repercussão jurídica? Aqui, pelas alternativas, considera-se que ele tem repercussão jurídica, sim. Tá? Então, ele é um fato jurídico. Agora, ele é um fato jurídico em sentido amplo ou um fato jurídico em sentido estrito? O que é o fato jurídico em sentido estrito? É o fato jurídico natural. Nós vimos que o fato jurídico natural é aquele em que não há participação ativa do homem, da vontade humana na sua ocorrência. Portanto, o terremoto se encaixa nesse conceito de fato jurídico em sentido estrito. A alternativa D é a nossa resposta. Então, pode marcar lá. Questão 4, mais uma questão da VUNESP. O ato jurídico em sentido estrito é uma manifestação da vontade ou mera intenção ou comportamento cujo efeito está previsto na lei e não pode ser alterado pelo agente. É exemplo de ato jurídico em sentido estrito. Então, novamente, aí, as questões pedindo sobre o ato jurídico em sentido estrito, né? Esse não é o tipo de questão que cai com tanta frequência em direito civil, né? Nós temos alguns temas mais preferidos pelas bancas. Geralmente, quando se pergunta sobre teoria do fato jurídico, as perguntas são mais voltadas à anulação, invalidade dos negócios jurídicos. Porém, quando é cobrada essa parte inicial aí da teoria, dos conceitos, muitas vezes eles pedem questões envolvendo o ato jurídico em sentido estrito. Então vamos lá, nós precisamos de um exemplo de ato jurídico em sentido estrito. A.
A procuração. B. Confissão de dívida. C. Reconhecimento de paternidade. D. Resilição de contrato e testamento. Bom, pessoal, para quem prestou atenção na aula aí, tá bem fácil a questão, mas vamos ver um por um. A procuração é negócio jurídico. Por quê? A gente precisa usar aqui sempre, quando for distinguir negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito, a questão da autonomia privada. Então, você pega e pensa, procuração. Existe espaço aí para a autonomia privada de se manifestar? Bom, na procuração, você fixa os termos do mandato, né? O que o mandatário vai estar obrigado a fazer? Então, o mandante aí pode estipular várias cláusulas, limitar os poderes que vão ser transferidos, ser conferidos, né? Então, é um claro caso aí de negócio jurídico. B. A confissão de dívida. Bom, a confissão de dívida também. A confissão de dívida, ela pode ser feita, tem aí um espaço para autonomia privada. Por quê? Pode confessar somente parte da dívida, né? Então, você não está tão aí enrijecido por alguma norma jurídica que não te permita modular os efeitos da sua manifestação da vontade. Então, também não é a B. Alternativa C, reconhecimento de paternidade. Esse foi o exemplo que usamos na aula, né? Reconhecimento de paternidade é o ato jurídico em sentido estrito. Por quê? Porque não há como aí o pai, né, que vai reconhecer o filho, ele não pode estabelecer o conteúdo desse ato, né? Ele está previsto em lei e é aquilo. Tá? Não pode reconhecer um pouco da paternidade, reconhecer por um tempo só, então não há como negociar sobre esse ato. D. A resilição de um contrato. A resilição do contrato, né, é quando é aquela manifestação de vontade no sentido de não mais contratar, né, de romper o contrato, uma decisão aí unilateral de um dos contratantes, de uma das partes, também é uma manifestação da autonomia privada, né? Até porque no próprio contrato normalmente há cláusulas já estipulando consequências da resilição e isso está dentro do âmbito da autonomia privada. Alternativa E, o testamento. Bom, o testamento é um negócio jurídico, né? É unilateral, então a pessoa faz o testamento declarando aí a forma como quer transmitir os bens aos seus herdeiros, claro, dentro dos limites da lei, né? Mas ainda assim com espaço para autonomia privada. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C, reconhecimento de paternidade, que é um ato jurídico em sentido estrito. Questão 5, última questão do CESP. Todo ato jurídico se origina de uma emissão de vontade, mas nem toda declaração de vontade constitui um negócio jurídico. Então, essa aí é bem tranquila. Vamos pensar. Todo ato jurídico se origina de uma emissão de vontade. Isso está correto, né? Por quê? Nós vimos lá naquele nosso esquema, vou até voltar aqui, que o fato jurídico, aliás, o ato jurídico, ele é sempre um fato jurídico humano. Ou seja, não existe aí um ato jurídico decorrente de um fato natural, né? Ele está sempre atrelado a uma manifestação de vontade. Então, essa porção aí da questão está correta. Agora, mas nem toda declaração de vontade constitui um negócio jurídico. Também está certo. Por quê? Porque nem todo ato jurídico é um negócio jurídico. Como nós vimos, o ato jurídico ele pode ser, se considerarmos, né, a divisão entre lícitos e ilícitos. Primeiro, pode haver os atos jurídicos que são ilícitos, então já não pode ser negócio jurídico. Podemos ter um ato jurídico que é lícito, mas que não é dotado aí dessa possibilidade de exercício da autonomia privada, então é um ato jurídico em sentido estrito.
que não é um negócio jurídico, né? E temos um negócio jurídico. Então, nem toda declaração de vontade constitui negócio jurídico. Nosso item aí está correto. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Não sei se ficou muito clara a explicação. Espero que vocês aproveitem e até mais.